Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis, a final do Australian Open, Daniil Medvedev contra Jannik Sinner. O que esperar deste jogo, dessa final, que para muita gente é surpreendente. Eu, pessoalmente, tendo a achar mais normal que número 3 e número 4 do mundo consigam fazer uma decisão contra o outro, entende? Está falando do número 3 do mundo da temporada passada, que chegou em alguns momentos liderar o ranking do ano, que é o Daniil Medvedev. Antes do começo de Roland Garros, ele era o tenista com mais pontos no ranking. E assim, a gente está falando também de um Jannik Sinner que, poxa, no final da temporada passada estava conseguindo resultados incríveis. Foi campeão em Pequim, foi campeão em Viena, foi campeão do Masters 1000 do Canadá. Então assim, o Sinner já estava conseguindo resultados fantásticos. Vem jogando um grande tênis, só perdeu um set no torneio até agora e foi para o Novak Djokovic. Então assim, e ele consegue uma vitória fantástica contra o Djokovic, fazer um 6-1, 6-2 no Djokovic, jogando bem ou mal, fazer isso contra o Sérvio é uma coisa impressionante, né? E assim, essa é uma rivalidade interessante quando a gente fala de tênis. Eles se enfrentaram 5 vezes ano passado, 3-2 para o Sinner, com 2 vitórias iniciais para o Medvedev, na decisão em Roterdã e também na decisão do Masters 1000 de Miami. Nota, ano passado a final que mais repetiu foi Daniil Medvedev e Jannik Sinner, né? E assim, depois eles se enfrentariam lá no ATP 500 de Pequim, onde o Sinner pela primeira vez ganharia do Medvedev em 2 tiebreaks. Eles se enfrentaram naquela final maravilhosa, incrível em Viena, jogaço, jogaço, jogaço de tênis, e o Sinner conseguiu a vitória por 2-1. E outro jogaço de tênis se enfrentando lá no ATP Finals, onde o Sinner venceria 2-1 também, né? E mesma história, né? Tipo, acho que o terceiro set no ATP Finals, o Sinner estava no nível assustador, né? Tipo, lá em Viena foi mais equilibrado, né? O Medvedev até teve chance de quebrar quando o Sinner confirmou o saque para fechar o jogo, né? Teve um 15-40 e errou uma bola teoricamente fácil, né? Aquilo ali deve ter machucado um pouco, porque era um backhand na paralela que o Medvedev de 10 acerta 9, né? E ele errou aquele golpe, mas a verdade é que a gente está vendo aí dois jogadores que têm perfis muito diferentes. E assim, o perfil do Medvedev era aquilo que machucava mais o Sinner anteriormente, né? Porque o Sinner hoje aprendeu a cadenciar, ele aprendeu a manter a intensidade também. Ele é um tenista que sabe mais o momento certo de atacar, sabe mais o momento certo também de se defender. Ele escolhe melhor os momentos para dar a pancada, né? E ele tem talento para dar pancadas também em golpes que você não espera, né? E assim, o Medvedev antes sabia explorar a ansiedade do Sinner e sabia explorar o fato de que ele sempre gostava de bater de cima para baixo, né? Que você consegue gerar mais velocidade, e como a bola do russo é muito mais baixa do que o normal, né? Acabava complicando a vida do Sinner para atacar. Ele tinha que tirar a velocidade do golpe e colocar mais spin, né? Hoje pareceu o Zverev mais lento em alguns momentos do que contra o Alcaraz, mas isso tem muito a ver com a forma que o Medvedev bate na bola, né? Como a bola dele é mais plana, ela fica mais baixa, não tem como você gerar tanta velocidade. O Alcaraz já joga com topspin, a bola dele naturalmente vai ser mais alta. Então, assim, é por isso que o Sinner contra o Alcaraz quase sempre jogava muito bem, porque a bola era mais alta, ele batia de cima para baixo, e isso fazia a bola dele andar muito mais. E agora, contra o Medvedev, ele tinha que trabalhar mais essa questão da construção, da mudança de direção, e não podia apostar apenas na velocidade dos golpes. Então, assim, isso mostra a evolução do tenista. Eu acho até que o Medvedev evoluiu como tenista também. Óbvio que a evolução dele é menos aparente, porque ele já é um tenista mais consolidado lá em cima, né? E assim, o Medvedev, a meu ver, melhorou a questão do forehand, é muito mais preciso. Quem via ele antes sabia como o forehand dele espirrava, ele tinha muita dificuldade de definir os pontos com ele. E assim, o Medvedev, acho que ele tá melhorando na rede, né? Hoje foi uma boa atuação subir na rede, grandes deixadas, grandes swing volleys. Óbvio que ainda há muita coisa a melhorar, mas é interessante ver o Medvedev explorando lugares onde ele não estava conseguindo fazer anteriormente com o seu jogo, né? Acho que essa final, o favoritismo vai para o italiano, porque ele joga um tênis mais convincente até agora. Óbvio que a final é final, cada jogo é cada jogo, o favoritismo você faz valer dentro de quadra. Mas a questão é, eu acho que o Sinner vem muito sólido e acho difícil a confiança dele abaixar tanto numa decisão, visto que ele acabou de fazer. Ele acabou de ganhar do Novak Djokovic, do 10 vezes campeão do torneio. O Medvedev, eu acho que assim, ele jogou melhor nesse finalzinho de jogo contra o Zverev, e ele conseguiu melhorar a questão do saque, né? Conseguindo ali bons aces e parando com as duplas faltas, que tem sido um tormento para ele no torneio. Mas a questão é, agora ele fez isso, e daqui a pouco, quando jogar contra o Sinner, como ele vai estar sacando? Para mim, o ponto-chave do Medvedev é o saque, né? Porque se ele sacar bem, é um jogo chato para o Sinner, porque o saque dele incomoda bastante. Eu acredito que a questão física, obviamente o Medvedev é um cara que jogou mais tempo em quadra, 6 horas a mais desde o início do torneio.
torneio, ou seja, o Sinner jogou de umas 14 horas e pouco, parece que o Sinner jogou pouco, mas nem tanto. Alguns jogos, apesar de terem sido em 3 sets, eles foram mais duros. Foi o caso do jogo contra o Karen Khachanov, o jogo contra o Andrei Rublev. Não é que o Sinner não tenha se desgastado, mas obviamente ele ficou menos tempo em quadra do que o Daniil. Mas o Daniil é um tenista mais construído para essas batalhas mais longas. O jogo dele é baseado num tênis que você vai ter que sofrer fisicamente, que você vai ter que correr de um lado para o outro. É a maneira que ele joga. Então eu acredito que ele tem assim aquela questão de se adaptar à situação imposta para ele fisicamente. Ele tem um dia de descanso que é importante também. A questão que eu coloco é o quanto que o Daniil Medvedev vai equilibrar defesa e ataque. Para mim, isso que é o mais importante nesse jogo. O Medvedev, ele estava muito passivo contra o Zverev nos 2 primeiros sets, e quando ficou mais agressivo, ele começou a tomar mais conta do jogo. Então, eu acredito que contra o Sinner, ele vai ter que ser mais agressivo, ele vai ter que explorar mais as mudanças de direção, e ele vai ter que fazer uma coisa funcionar que foi fundamental para ele ganhar do Alcaraz no US Open, que é o forehand na cruzada na corrida. Porque quando o Sinner atacar as paralelas, ele vai fazer isso. O Medvedev fazia isso contra o Djokovic, né? E assim, muitas das vitórias do Medvedev com o Djokovic tem muita razão desse golpe ter funcionado bem. Porque o Djokovic é um cara que gosta de ir para a paralela, só que o Medvedev em movimento, ele tem esse dom de dar aquele tapa, né? E a bola vira um contra-ataque, né? E ela fica na corrida, normalmente tem um bom ângulo e normalmente obriga a próxima bola do adversário a ser de defesa. E o Sinner faz uma transição incrível da defesa para o ataque. E se ele consegue fazer isso com o Sinner, mesmo que ele não vá ganhar todos os pontos dessa maneira, ele já obriga um desgaste físico. E a ideia talvez seja repetir o que fez hoje, né? Com o passar da partida, o adversário vai reduzindo a intensidade, vai reduzindo o nível dele e pouco a pouco ele consegue crescer. Porque nitidamente a gente viu, o Medvedev lida melhor com cansaço do que o Alexander Zverev. Será que contra o Sinner ele consegue fazer o mesmo? Eu acho que o estilo de jogo dele, eu posso achar, tá, gente? Machuca mais ele do que os tenistas que ele enfrentou. Acho que o Medvedev ele consegue incomodar mais. Mas é só teoria, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu imaginava um jogo bem mais duro do Sinner contra o Djokovic, mas é tudo como você entra em quadra. Se o Medvedev entrar bem, a gente tem um jogaço, né? Se o Sinner entrar mal, pode ser que o Medvedev consiga uma grande vitória, né? Tudo depende de como você entra no dia. Eu posso citar um bom exemplo, Australia Open 2019. Apesar da campanha fantástica do Djokovic, o Nadal veio à final sem perder sets, né? Ele estava voando, jogando baita tênis, mas chegou com o Djokovic e não conseguiu jogar, entende? Tudo, obviamente, acontece de maneira imprevisível e essa é a graça do esporte. É um jogo, né, que a gente sabe que nos últimos 3 jogos foi para o Sinner, mas a gente tem que lembrar que em 6 oportunidades foi para o Medvedev e em Grand Slam o Medvedev sempre se destacou mais do que as melhores de 3 sets. E tem 6 finais de Grand Slam, isso não é pouca coisa, né? Acho que o Big Three levou tanto essa questão da expectativa, né, da questão do quanto eles conseguiram em termos de regularidade, que 6 finais parece pouco, né? Mas, poxa, 6 finais de Grand Slam é muita coisa. E tem mais finais de Grand Slam que o Stanislas Wawrinka. As pessoas acho que não devem ter muita ciência disso. Então, eu fico pensando aqui, né? Como é que vai ser o jogo, assim? Pode ser que o Sinner ele consiga dominar o Daniil, mas esse é um cara que não desiste, né? O Daniil Medvedev vai tentar de tudo aí nessa partida. Hoje tentou, fez mudanças e conseguiu incomodar o Alexander Zverev. E sempre reforço, o Medvedev é um tenista único, pro bem ou pro mal. A posição de devolução, a forma de bater na bola, a estética meio desagradável, né? De você ver que é feio, né? O Medvedev tem uma vez que fez um winner ali no Hurkacz, né? Ele girou a raquete na frente dele depois de bater a bola ali. Esquisitíssimo, mas funciona, né? A bola, ele fez isso e a bola foi na linha, quase ali na quina. Então, a verdade é que, assim, o Medvedev, ele tem uma forma muito peculiar de jogar e, queira ou não, isso acabou levando ele a um grande sucesso, né? Uma final de Australia Open nunca pode ser reduzida. Então, assim, eu tô bem curioso para ver como essa partida vai ser desenhada. Acho que, pelo menos tempo em quadra e pelo tênis que vem jogando, o Sinner é favorito. Mas a verdade é que o russo já surpreendeu aí, e no momento você achou que ele estava morto, ele reviveu ali a partida, conseguiu mostrar um desempenho fantástico. Então vamos ver o que vai acontecer. É um jogo que pode nos entregar grande entretenimento, até porque as últimas partidas entre os dois sempre nos entregaram jogos legais, né? Tanto Sinner e Medvedev nesse último ano de 2023, só jogos legais de se assistir. A final em Roterdã foi bacana demais, a final também em Viena, um dos melhores jogos de 2023. Tomara que seja um jogo do nível desses. Quem ganhar,
que é um campeão justo. Acho que o Medvedev merece um Australian Open, bateu na trave em 2022. Acho que para a carreira dele seria legal ter um grande slam de cada nas quadras duras. O Sinner vai chegar o tempo dele, tá muito nítido que é uma questão de tempo para ganhar grande slam, que se for agora, muito mérito, ganhar do Djokovic, ganhar do Rublev, do Khachanov, indo para a final, não é pouca coisa. Então vamos ver o que vai acontecer, muito ansioso para essa decisão. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.